Estamos de volta, boa noite. Então, neste momento, nós vamos assistir a palestra Por que Estudar Serpentes? Da palestrante doutoranda Caroline Fabre Bittencourt Rodrigues. Ela é bacharel em Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Marinha pela Unesp, Instituto de Biociências do Litoral Paulista, mestre em Ciências pela Unesp. Desculpa, emocionada. Doutorando em Biotecnologia pela USP. Todos os participantes podem dar a sua contribuição pelo chat, tá bom? Né? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, contribua pelo chat, né? Então, agora eu convido você, Caroline. Olá, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Lenita, e muito obrigada a todos por esse convite. É muito gratificante estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o porquê estudar serpentes, mais especificamente o porquê estudar venenos e resistência ao envenenamento, e também um pouco sobre a minha carreira e a minha transição acadêmica. A minha tela está sendo compartilhada? Ainda não, Carol. Agora sim, está começando. Agora deu. Agora deu? Isso, tá ótimo. Deu. Meu nome é Caroline Fabre, eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em biotecnologia pela USP e desenvolvo meu trabalho no laboratório de herpetologia do Instituto Butantan. Antes de falar um pouco sobre o tema central da palestra, eu também, como a Thalita, vou falar um pouco sobre a minha carreira acadêmica e vocês vão ver que muitas coisas, apesar das áreas serem diferentes, muitas coisas são semelhantes enquanto carreira, né? Enquanto caminho acadêmico. Eu sou formada em Ciências Biológicas, com habilitação em Biologia Marinha pela Unesp, de São Vicente, e é um pouco diferente se você pensar que hoje eu trabalho com serpentes, que não tem muito a ver com Biologia Marinha, mas existiu uma transição aí que eu também vou falar um pouquinho sobre. E como eu escolhi biologia, né? Eu sempre quis ser cientista, então sempre teve dentro de mim a área acadêmica, a pesquisa. E eu escolhi a Unesp porque, dentre dos institutos estaduais e federais, a Unesp de São Vicente era mais próxima, e eu sempre gostei de biologia marinha como ecossistema. Mas, diferentemente de muitas pessoas que acabam escolhendo biologia marinha, eu não escolhi pelo o que a gente chama de fofofauna, né, que são as tartarugas, os golfinhos. Eu sempre gostei muito mais da parte que as pessoas não gostam muito e têm um pouquinho de medo, que é bioquímica, biologia celular, biologia molecular. E desde a graduação, como eu disse, eu me apaixonei por bioquímica, entrei num laboratório de bioquímica e me aprofundei um pouquinho mais na pesquisa no mestrado. Então, eu também sou mestre em ciências pela mesma universidade, e é no mestrado e na iniciação científica onde ocorreu essa intersecção entre serpentes e biologia marinha. No mestrado, eu estudei o potencial de extratos de planta do mangue, então a gente pegava essas plantas do mangue, transformava como se fosse num pozinho e testava seus potenciais anti-inflamatórios, analgésicos, anticoagulantes e também o potencial antiveneno. O manguezal é um ecossistema que a gente chama de ecossistema intertidal, que ele está na transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, então por isso que ele é muito estudado por pesquisadores da biologia marinha. E é aqui, nessa pesquisa, que eu tenho essa intersecção entre serpentes e veneno e a biologia marinha. Eu usava veneno e proteínas que compunham esse veneno como ferramentas para testar esses potenciais anti-inflamatórios, anticoagulantes e antiveneno dos extratos de planta. Durante o mestrado, eu também tive a oportunidade de fazer um estágio de 2 meses na Universidade do Porto, em Portugal, para estudar um pouquinho mais sobre esses extratos de planta. E foi durante o mestrado que eu realmente percebi que eu gostaria de estudar algo um pouquinho mais com enfoque mais biotecnológico e menos ecológico. Então, por isso, eu fiz um doutorado em biotecnologia. Então, foi por isso que essa transição ela ocorreu de forma definitiva. Exatamente porque o conteúdo da pós-graduação, ele interfere um pouco na sua pesquisa. Então, as disciplinas que você tem acesso dentro de um programa de doutorado em biotecnologia era mais focado no que me interessava naquele momento.
Foi no doutorado que eu comecei a estudar resistência ao envenenamento, que eu vou falar um pouco mais para frente. E essa resistência ao envenenamento, ela se dá por algumas moléculas que estão no sangue dessas serpentes que inibem a atividade do veneno. E é interessante falar que, apesar de eu ter trocado um pouquinho de área, eu utilizei muito do que eu aprendi no mestrado numa área que ela era complementar àquela com extratos de plantas. Então, as técnicas utilizadas, elas eram muito semelhantes entre si. Durante o doutorado, eu também tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na Austrália, por 6 meses, para me aprofundar um pouquinho mais em algumas técnicas, como, por exemplo, aqui na minha foto à direita, de investigação de como o veneno ele interfere na coagulação sanguínea e como esse meu inibidor, ele diminui essa interferência do veneno na coagulação sanguínea. O interessante, como a Thalita falou, de ir para fora, é o aprendizado de técnicas que você consegue aplicar, de novo, aqui no Brasil. Além disso, o conhecimento de outros pesquisadores, de outros institutos, e de como eles funcionam, de forma geral. Bom, agora pensando um pouquinho em academia como carreira, é um longo caminho, pelo menos de forma geral, né? Porque você precisa realmente fazer um mestrado e um doutorado. Existem pessoas que fazem um doutorado direto, mas, por exemplo, no meu caso, eu me formei em bacharel em 2014, então são mais ou menos 6 anos, contando mestrado e doutorado, para que você realmente seja um doutor e possa prestar um concurso, ou fazer um pós-doutorado, ou seja contratado como um pesquisador. E durante esse caminho, você é financiado por uma bolsa de pesquisa. Essa bolsa de pesquisa, ela vem por mérito, por determinadas avaliações que são diferentes de programa para programa, e é interessante falar que essa bolsa de pesquisa, ela exige dedicação exclusiva, salvo algumas exceções. E a gente pode falar que esse é um estudo, sim, mas ele também é um trabalho, porque pensando principalmente em áreas onde você precisa estar no laboratório, desenvolver experimentos que sejam longos, você também está trabalhando, certo? Você está estudando, porque você está tendo a formação de títulos, mas você também está trabalhando. Principalmente, uma vez que as bolsas de pesquisa, geralmente, elas exigem uma dedicação exclusiva. Bom, mas como começar, né? Geralmente, né, eu indico fortemente a iniciação científica. Então, você entrou na graduação, vá a laboratórios, conheçam os laboratórios que tem dentro da sua universidade, vá a eventos que a universidade ofereça, conheça pesquisadores. Não gosto das pesquisas que são desenvolvidas no meu campus, conheça outros institutos, converse com pessoas que já estão dentro da academia, comece estágios. Se você não gostou desse estágio, troque de estágio. A graduação é exatamente para você conhecer e você entender como a área acadêmica funciona, se esse é seu enfoque, claro. E é na iniciação científica onde você vai aprender como escrever um projeto de pesquisa, como escrever um relatório, como divulgar cientificamente seu trabalho. E, além disso, te prepara e te dá currículo para você realmente prestar um mestrado ou um doutorado e você ter um currículo forte academicamente falando. Em relação ao mestrado e doutorado, geralmente depende de pós-graduação, de programa para programa, mas você entra numa pós-graduação, pode ser por provas, por avaliação do seu projeto de pesquisa, ou um combo dos dois, né, provas e projeto de pesquisa. Você também tem que ter um orientador, que vai ser um pesquisador que vai supervisionar todo o seu projeto, que vai te indicar os caminhos para você desenvolver a sua pesquisa, e também ele vai ser o chefe do laboratório, que vai ter a estrutura que você vai poder utilizar, enfim. E, além disso, eu também recomendo o inglês, porque, como a Thalita falou, uma das avaliações de produtividade do cientista, né, do pesquisador, são os artigos científicos. E os artigos científicos, geralmente, são de revistas internacionais e eles estão em inglês. Então, desde o começo, você precisa ler em inglês para montar o seu projeto de pesquisa, escrever em inglês e, algumas vezes, também falar em inglês.
Eu não tinha inglês quando eu comecei a faculdade, meu inglês era bem básico, então, sim, é possível você desenvolver isso ao longo do tempo. Isso não é, eu não tenho inglês, eu não consigo ser um cientista. Mas é necessário você entender que você vai ter contato com o inglês de uma forma natural. E também, como a Thalita falou, muitas vezes vai ser necessário você fazer a divulgação científica em congressos, você vai ter a participação de arguições para você defender o seu mestrado, o seu doutorado, onde outros pesquisadores vão avaliar o conhecimento que você tem do seu trabalho, se você desenvolveu ele no tempo correto, da forma correta, enfim. Então, essas habilidades de comunicação, elas também vão ser muito avaliadas ao longo da carreira acadêmica. Em relação aos artigos científicos, eles não param a partir do momento que você defendeu o seu doutorado. Se você realmente for um pesquisador, continuar na área acadêmica, essa também vai ser o sistema de avaliação de produtividade. Então, a pesquisa ela é dinâmica e é assim que a comunidade científica ela identifica o seu trabalho, né? E que ele está sendo realizado. Bom, voltando um pouquinho sobre serpentes e sobre venenos, e sobre o porquê estudar serpentes, o porquê é interessante, principalmente nesse contexto biotecnológico. Primeiramente, eu tenho que falar um pouquinho sobre o envenenamento de serpentes e o porquê ele é um problema. O envenenamento por serpentes, ele foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença tropical negligenciada. E essa classificação, ela é para você ter estímulo de políticas públicas e de angariação de recursos para realmente a gente entender e enfrentar esse problema. Existem outras doenças que são classificadas assim, como malária, leishmaniose, exatamente para chamar a atenção da comunidade científica como um todo, mundial, para a gente ter pesquisas e políticas públicas para a gente poder enfrentar esse problema e diminuir a quantidade de, por exemplo, nesse caso, de envenenamento por serpentes e acidentes ofídicos. Por quê, né? Porque os envenenamentos por serpentes, eles causam sérias consequências aos humanos. E esses acidentes, eles ocorrem sobretudo em regiões tropicais e subtropicais em desenvolvimento, e sobretudo porque os acidentes ofídicos, eles são classificados como uma doença ocupacional. O que isso quer dizer, né? Uma doença que está relacionada com um tipo de base econômica que a região possui. No caso do envenenamento por serpentes, é a agricultura, essa base econômica. Então, a agricultura, né, o trabalhador vai para o campo, no campo vai ter mais serpentes, então ele está mais sujeito à picada por serpentes. Aqui no Brasil, a gente tem 4 gêneros principais de serpentes, que é a Bótrops, que são as jararacas, a Crótalos, que são as cascavéis, a Láquesis, que são as surucucus, e a Micrurus, que são as corais. Essas são as serpentes peçonhentas, né, as que possuem venenos. E a gente teve, em 2019, segundo o site do Ministério da Saúde, cerca de 250 mil acidentes ofídicos. E dentre esses acidentes, a maioria foram causados por jararacas, cerca de 80%. Apesar das cascavéis possuírem uma porcentagem bem menor de acidentes, os seus acidentes eles possuem mais letalidade. E quais eram aquelas consequências que eu falei que são as consequências humanas, né, importantes? Tanto a mortalidade quanto a morbidade. O que é a morbidade? São essas injúrias permanentes, como, por exemplo, perda de membros, dificuldade de locomoção, entre outras. Bom, e essa mortalidade, morbidade, ela é causada pelo veneno de serpentes. E o veneno, ele é composto por uma mistura muito complexa de proteínas. 98% do veneno são proteínas. E aqui eu coloquei alguns nomes, mas eu vou focar na fosfolipase A2, porque é minha proteína de interesse, então eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela, e dar um exemplo dentro dela de quais são as possíveis ações dessas proteínas. Então, a fosfolipase A2, ela é uma proteína que ela quebra fosfolipídio, ela cliva fosfolipídio. E o que é formado por fosfolipídio? Membranas plasmáticas. Então, a fosfolipase A2, ela vai literalmente quebrar a membrana plasmática. Isso ela pode causar, como, por exemplo, miotoxicidade, que é literalmente a quebra do músculo. Além disso, a nossa coagulação sanguínea, ela é dependente de fosfolipídios. E quando a fosfolipase, ela quebra esse fosfolipídio, a gente tem um efeito anticoagulante.
que pode ser severo, dependendo do envenenamento. Essas ações farmacológicas causadas por essa mistura complexa de proteínas são divididas em efeitos locais, então efeitos próximos ao local da mordida, e efeitos sistêmicos, que são os efeitos no organismo. Alguns deles são hemorragia, inflamação, que quando efeitos locais são os edemas, desordens nessa coagulação sanguínea, neurotoxicidade, miotoxicidade, que é essa degradação de músculo, cardiotoxicidade, nefrotoxicidade, que é toxicidade aos rins, entre outras ações. E é por isso que são danos severos à saúde humana. A única terapia que a gente tem eficaz contra esse envenenamento é a terapia antiveneno, que eu sei que alguns de vocês foram para o Instituto Butantan, ano passado, e eles explicaram um pouquinho mais sobre o que é a terapia antiveneno, mas eu também vou falar aqui rapidinho. Essa terapia antiveneno é o que a gente chama de soro, no caso do Butantan, de cavalos imunizados. E o que isso significa? É pegado um veneno, na verdade, um pool, a gente chama de pool, que é uma mistura de venenos, e é aplicado nesse cavalo numa dose subletal, onde o cavalo ele não vai morrer, mas seu organismo ele vai produzir anticorpos contra aquelas toxinas, contra aquelas proteínas que compõem o veneno. E a gente faz a purificação desses anticorpos que foram produzidos ali, e esse é o antiveneno, que é o soro antiveneno. E esses antivenenos, eles geralmente são produzidos por gênero de serpentes. Por quê? Porque a composição do veneno varia, e entre gêneros varia muito. Então, uma jararaca possui um veneno e possui ações dentro do seu veneno completamente diferente das ações de uma cascavel. E você fazer essa seleção por gênero te ajuda a ser mais específico, você pode fazer uma aplicação menor da quantidade de soro. E por que isso é importante? Porque um dos efeitos colaterais da terapia antiveneno é exatamente uma reação alérgica contra esses anticorpos que estão produzidos em outro organismo, né, num cavalo que é aplicado em você. Então, se você precisa aplicar uma quantidade muito grande, o seu corpo ele pode reagir e tentar combater esses anticorpos. E, além disso, é uma terapia bem cara. E o Brasil é um dos únicos países que distribuem o antiveneno de graça. Por exemplo, se você for picado nos Estados Unidos, você vai ter uma dívida de mais ou menos, eu acho que 10 mil ou 15 mil dólares, se eu não me engano. E o Instituto Butantan é uma das referências do Brasil nessa produção de antivenenos, juntamente com a Fiocruz, que é no Rio de Janeiro, e a FUNED, que é em Minas Gerais. E é importante também ver que os 3 principais institutos de pesquisa que produzem esse soro antiveneno, eles estão concentrados aqui no Sudeste. Então, mesmo o Brasil, que possui uma terapia eficaz e que distribui de graça, algumas regiões remotas ainda tem dificuldade no acesso dessa terapia. Bom, nesse contexto, eu também vou falar um pouquinho do laboratório de herpetologia, que é onde eu desenvolvo meu trabalho. O laboratório ele é dividido em 3 departamentos, de forma geral. O primeiro é o serpentário, que é onde ficam essas serpentes, onde eles tiram o veneno para produção de antiveneno. Então, é onde tem o mantimento e a manutenção dessas serpentes, tanto para a produção do antiveneno, quanto para a pesquisa, que é a parte que eu entro um pouquinho. O laboratório de produção de venenos, que vai padronizar esses venenos que vão ser utilizados nessa imunização dos cavalos, então que vai fazer essa mistura nas porcentagens corretas que são padronizadas, que vai ver a letalidade desse veneno, se está de acordo com o lote, a composição proteica desse veneno, é tudo feito no laboratório de produção de venenos, e o laboratório de venômica, que é o meu departamento, que a gente tem 2 linhas de pesquisas principais, que é esse estudo da variação da composição dos venenos e o estudo da resistência ao envenenamento através dessa caracterização desses inibidores que estão no plasma de serpentes. Bom, nesse contexto biotecnológico, né, por que estudar a composição de venenos? Por que é importante isso? Como eu disse, a composição do veneno, ela varia. E é o que a gente chama de plasticidade. Esses venenos, eles possuem plasticidades. Então, ele pode variar tanto em presença e ausência de determinadas proteínas, quanto em quantidades relativas. Então, esse veneno, ele tem muita fosfolipase. Aquele veneno não tem tanta fosfolipase. E essa composição, ela pode variar de acordo com o gênero
como eu já disse, a cascavel, ela possui um tipo de veneno e a jararaca possui outro tipo de veneno, mesmo que as proteínas, as famílias de proteínas sejam semelhantes, a composição é completamente diferente e os efeitos farmacológicos são completamente diferentes. Mas também a gente pode ter uma variação numa mesma espécie de serpente por sexo, então fêmeas e machos, por idade, então filhotes possuem um tipo de veneno e adultos possuem outro tipo de veneno, por dieta, por localização geográfica, e entender como ocorre essa variação do veneno pode melhorar a produção de antiveneno, porque, como eu disse, a produção de antiveneno, ela é literalmente a ingestão de um combinado, de uma mistura de venenos no cavalo, e a produção de anticorpos contra aquela mistura de venenos. Então, essa seleção inteligente de serpentes de diversas regiões, fêmeas e machos, elas dependem da compreensão de como esse veneno ele vai variar dentro do gênero, dentro da espécie, e de diversas formas. Além disso, num contexto biotecnológico, a compreensão do que compõe o veneno, de quais são as ações que essas proteínas têm, farmacológicas mesmo, de forma isolada ou de forma sinérgica, é interessante para um termo que a gente chama de bioprospecção, que é a busca de moléculas bioativas dentro da natureza. O maior exemplo, né, o exemplo mais, acho que mais eficaz que a gente tem é o captopril, que ele é um medicamento amplamente utilizado contra a pressão alta e que ele é feito por um peptídeo derivado do veneno de jararaca, que é uma serpente que a gente tem aqui. E pensando em resistência ao envenenamento, que é a outra linha de pesquisa que a gente tem no laboratório e que é, de fato, a minha linha de pesquisa, estudos mostraram, né, ao longo desse tempo, que algumas serpentes, elas possuíam resistência ao envenenamento. Então, ou elas não eram envenenadas, ou elas tinham essa resistência. Então, você demorava para envenenar aquelas serpentes. Isso levou à identificação de algumas proteínas que estavam no sangue dessas serpentes que inibiam algumas proteínas específicas do veneno. Dentre elas, a fosfolipase 2. É por isso que eu estou falando tanto dessa proteína aqui. Então, surgiram novas hipóteses, né, do porquê. Por que as serpentes possuem esses inibidores? Por que eles possuem essas proteínas dentro de seu organismo, né? A hipótese principal era a proteção contra o autoenvenenamento. Então, as serpentes que possuem venenos dentro da sua glândula, esse veneno podia vazar para sua corrente sanguínea e a presença desses inibidores faziam com que elas não se autoenvenenassem. Então, evolutivamente, foi muito interessante a presença desses inibidores. Também foram identificadas essas mesmas proteínas em alguns mamíferos que comiam ou que eram presas dessas serpentes. Um exemplo que a gente tem é o nosso saruê. E também foi relacionada a presença desses inibidores com o que a gente chama de corrida armamentista, onde, ao longo da evolução, a presa ela vai ficando cada vez mais resistente ao predador, e o predador vai ficando cada vez mais resistente, mais eficaz a predar aquela presa. Porém, eles também descobriram esses inibidores de venenos em outras serpentes que não eram peçonhentas e também não se alimentavam de serpentes, o que abriu, né, discussões para outras funções desses inibidores, ou porque, evolutivamente, esses inibidores eles já estavam lá. Enfim, e essas outras hipóteses, elas ainda estão em aberto. E elas entram muito dentro do meu trabalho. Também, se a gente pensar num contexto biotecnológico, por que é interessante eu caracterizar um inibidor de veneno que está no plasma de serpentes? Porque essa busca de moléculas bioativas, como eu chamei de bioprospecção, ela pode complementar a terapia antiveneno. Como eu disse, o ideal hoje em dia é a gente reduzir a quantidade de soro utilizado para o tratamento do envenenamento. E a utilização de diferentes moléculas como um tratamento que a gente chama de adjuvante a essa terapia antiveneno poderia auxiliar na redução dos efeitos colaterais da terapia de antiveneno. E, além disso, algumas ações do veneno, elas não são bem neutralizadas pelo antiveneno. Então, a utilização de outras moléculas ou de outros medicamentos como complementares poderiam auxiliar na neutralização
dessas ações que não são bem neutralizadas pelo antiveneno. Um dos exemplos são esses efeitos locais, e uma das proteínas responsáveis é a fosfolipase A2. Como eu disse, a quebra de músculo é causada, entre outras proteínas, pela fosfolipase A2. Bom, nesse contexto, o meu projeto de doutorado, ela foi a identificação e a caracterização de um desses inibidores de fosfolipase no plasma de jiboia, que é essa serpente aqui, que apesar de ser não peçonhenta e de não ter contato, teoricamente, com esse veneno, então ela não é presa em predador, ela possui inibidores de veneno dentro do seu plasma. Então, o trabalho foi literalmente essa identificação desse inibidor dentro do sangue, do plasma dessa serpente, e a partir desse momento a gente fez essa purificação, então a gente separou essa proteína para a gente poder caracterizar ela. Como que é a sua estrutura? Ela inibe, de fato, fosfolipases? Ela inibe diferentes tipos de fosfolipase? Quais são os efeitos que ela inibe? Ela inibe o edema, que é essa inflamação local? Ela inibe a miotoxicidade? Ela inibe a atividade anticoagulante? Então, basicamente, o meu trabalho, ele foi isso, essa caracterização do seu potencial inibitório, de forma geral e de forma inicial. E é importante eu falar que é uma biologia básica. Então, o que eu fiz? Eu fiz a identificação e a caracterização desse inibidor. Porém, biologia básica, ela leva a pesquisas aplicadas. Então, a partir da identificação desse inibidor, da sua caracterização, a gente consegue comparar esse inibidor com inibidores que estão presentes em outras serpentes que estão peçonhentas. Essa serpente, ela possui a mesma quantidade de inibidor que uma serpente peçonhenta, que tem um contato com o veneno. A gente consegue responder esse tipo de questão e ajudar a fomentar essas hipóteses do porquê que algumas serpentes possuem resistência ao envenenamento, mesmo não tendo venenos. E, além disso, de novo, num contexto biotecnológico, a identificação e caracterização inicial pode levar, no futuro, à identificação de potenciais medicamentos a serem utilizados como terapia complementar. E é importante falar que biologia básica, não só biologia, né, mas pesquisa inicial leva a pesquisas aplicadas, porque muitas vezes, quando a gente pensa em pesquisa, a gente já pensa no resultado final, e não necessariamente o resultado final, ele não vai chegar lá do nada, né, um medicamento, ele não vai virar um medicamento porque alguém começou a testar em humanos. Você precisa primeiro identificar, caracterizar de forma inicial, para que a pesquisa ela ocorra, ela seja dinâmica e você chegue no resultado final. Bom, então, muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade. Esse aqui é meu e-mail. Se vocês tiverem algumas dúvidas tanto sobre a graduação, a carreira acadêmica, enquanto bióloga e tudo mais, ou enquanto a minha pesquisa, eu estou à disposição. Muito obrigada. Carol, nós agradecemos a sua participação, né? Nós conseguimos retirar uma pergunta aqui. Nós compilamos e fizemos uma pergunta, tá? Que eu vou ler para você, se você puder responder para a gente, tá bom? Tá bom. Ó, a pergunta foi a seguinte: é difícil entrar na área de pesquisa no Brasil? Eu sei que eles não dão muitas bolsas e que os valores muitas vezes não são baixos, né? Como que foi, assim, rapidamente, assim, como que foi o seu ingresso nessa área de pesquisa? Difícil não é, de forma geral, não é. O difícil é realmente conseguir bolsas. A gente vem de cortes sucessivos de bolsas e de falta de valorização mesmo. Os valores, eles realmente não são bons. Você realmente precisa de uma dedicação exclusiva. Então, se fosse um valor complementar, tudo bem, né? Você conseguiria fazer, por exemplo, um doutorado, receber aquela bolsa, mas você conseguiria, por exemplo, fazer outro tipo de trabalho, mas geralmente a dedicação ela é exclusiva. Então, de forma geral, difícil não é. O difícil é você conseguir se manter dentro disso, com uma valorização tão baixa que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil da pesquisa, e sobretudo de pesquisa básica. E é por isso que eu quis focar tanto em o porquê é importante você ter pesquisas básicas, né? Porque são elas que vão levar a pesquisas aplicadas. Além disso, hoje em dia a gente tem uma quantidade grande de pessoas
Então, a produtividade, ela é cada vez mais massiva. Então, antigamente, para você entrar no mestrado, não necessariamente você precisaria ter uma iniciação científica. Hoje em dia, muitas vezes, para você conseguir bolsa, você já precisa de um artigo científico. Então, essa é a dificuldade. Não necessariamente é difícil, mas é muito competitivo e pouco valorizado. Muito bem. Muito obrigada, Carol. Queria agradecer você também, Carol, muito boa mesmo, adorei, né? Adoro cobras. Aí, você tem que uma bióloga aí, ó. Eu também. Tá na área, né? E realmente é o que você falou, né? O que falta no nosso país, infelizmente, é acreditar que o jovem pode fazer mais, né? E acreditar na ciência de base mesmo, né? Para a gente chegar lá em cima. Mas eu acho que é isso. Eu queria também agradecer muito a sua participação, tá? E que a gente possa se encontrar mais vezes aqui em outras oportunidades, para você mostrar para a gente o trabalho muito bonito que você está fazendo. Com certeza. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Carol, viu? Muito obrigada mesmo. Foi de grande contribuição, né? Essa noite de tanto conhecimento compartilhado, né? É maravilhoso, né? Isso para incentivar tantos jovens a serem curiosos, né? A partir para essa parte da pesquisa que é o nosso futuro, né? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo.